Existe alguma verdade na informação que vem da Europa e dá conta de que o São Paulo fez proposta por Casemiro? Vídeo de hoje do canal da Nicola responde a pergunta e tem denúncia grave contra o novo presidente do São Paulo. Vídeo de hoje do canal da Nicola explica sobre a venda de ingressos promovida por Cristina Macis, filha de Harry Macis. Falo também sobre a rescisão de Oscar, mais próxima de acontecer com o São Paulo. Tudo as últimas de mercado. O futuro de Felipe Coutinho. Ele pode ir para o São Paulo? Pode. Tem também Cuéllar correndo risco de dispensa. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Saída de Júlio Casares, que precisou renunciar para não sofrer impeachment. Mais um escândalo no São Paulo. Harry Macis virou alvo de uma investigação interna. Tudo por causa da sua filha, Cristina Macis, que teria vendido algumas centenas de ingressos de um camarote destinado ao vice-presidente. Vale a lembrança de que Harry Macis, antes de assumir o lugar de Júlio Casares, ocupava o cargo de vice-presidente e tinha direito a um camarote da vice-presidência. Consegui apurar que 1.514 ingressos podem ter sido vendidos entre 2021 e 2024, enquanto o camarote esteve à disposição do Harry Macis. Esses ingressos teriam sido vendidos por sua filha para shows e jogos do São Paulo. Inclusive, o pessoal da oposição procura por imagens da filha vendendo ingressos para 3 cambistas diferentes em um posto na Avenida Jorge João Saad, que dá acesso ao estádio. Há ainda um áudio em que a filha afirma que se esse episódio vazasse, o pai dela seria obrigado a renunciar à presidência. Tudo isso chegou às mãos de Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, que exigiu uma reunião às pressas do Conselho Consultivo. Na tarde dessa sexta-feira, o Conselho Consultivo se reúne para avaliar a gravidade do caso. Há quem imagine que o episódio pode ser levado para a polícia e também para a Comissão de Ética do São Paulo. Procurado, Harry Macis disse que os culpados têm de ser punidos e, se isso envolver sua filha, haverá punição para ela. O grande ponto é que os supostos ingressos vendidos de shows e também de jogos de futebol do São Paulo seriam vendidos por um camarote que era dele ou de propriedade dele enquanto vice-presidente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ao que parece, a situação do São Paulo está bem longe de se tornar tranquila. O que você pensa sobre tudo isso? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Bora falar agora sobre a situação de Cuéllar, o volante colombiano que já fez sucesso em outros clubes, como no Flamengo, anda bem queimado no Grêmio. E a ideia dos dirigentes do Tricolor é tentar um acordo para rescisão de contrato de forma amigável. O problema é que o Cuéllar ganha na casa de 1.200.000 por mês e tem vínculo até dezembro. E não tem facilitado as coisas para essa rescisão amigável. Cuéllar já não vinha sendo bastante aproveitado. A percepção da comissão técnica e da diretoria é de que ele anda meio preguiçoso nos treinos e também no dia a dia nas atividades. Mas a coisa se tornou ainda pior depois do carnaval. Ele se reapresenta da folga do carnaval com virose. E a alegação dentro do Grêmio é de que o Cuéllar não foi nada profissional em mais esse caso. Até por isso, a situação dele bastante delicada no Rio Grande do Sul. Quero fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Europa. O jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol. O atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no Tricolor paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte no departamento de futebol tricolor. A pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta, nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar,
dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. São Paulo está mais perto de alcançar rescisão do contrato do meia atacante Oscar. O atleta decidiu se aposentar no fim do ano passado depois de problemas cardíacos. Só que o seu vínculo com o São Paulo só se encerraria em dezembro de 27. E ele estava cobrando $2 milhões de luvas, prêmio que ainda não foi pago. A gente está falando de mais de R$10 milhões. Isso sem falar em todas as coisas atrasadas. O São Paulo tinha direitos de imagem e luvas atrasados do primeiro ano de contrato entre as partes. O São Paulo concordava em pagar essa dívida, mas não aceitava pagar os $2 milhões de luvas que ainda estavam por vencer. O Oscar acabou fazendo uma concessão, o São Paulo também cedeu. O pagamento parcelado até 2027 foi aceito pelas duas partes e a tendência é que um próximo encontro na semana que vem sirva para sacramentar esse acordo para que o Oscar enfim possa rescindir de vez com o São Paulo. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas. Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei duas fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar, importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube. O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho, tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. Ô, Hernan, vamos começar então com essa história do São Paulo. O Caleri renovou. Vocês trouxeram aqui pra gente a informação. Não renovou. Mas vai renovar. Quem renovou foi o Luciano. Vocês falaram que ia renovar. O Luciano já assinou a renovação. O Luciano e o Negrutti assinaram a renovação. Por que eu tô falando do Negrutti? O Luciano é um cara que já é consolidado, que é um cara que é ídolo e tal. Ele já assinou, São Paulo deve anunciar por esses dias, está ajustando ali coisas finais do anúncio. Pode ser que o Luciano fique mais 2 anos no São Paulo, inclusive. Essa era a negociação. São Paulo queria mais 1 ano, o Luciano queria 2. E aí se chegou num comum acordo de 1 ano de renovação com a possibilidade de uma extensão para mais 1. Então, assim, hoje a informação é Luciano até o fim de 28 no São Paulo. Porque é 27 mais 1 ano de renovação automática. Então foi isso que deu o aceite. E o Luciano assinou o contrato na quinta-feira passada. Então o São Paulo está agora trabalhando para o anúncio. E é um anúncio, claro, que tem que ser feito com muito cuidado, que é um cara que é importante. Ponto. Negrutti, era um segundo momento de uma negociação que o São Paulo queria renovar logo. O Negrutti é um jogador que está desde os 9 anos no São Paulo. Ele foi capitão em todos os times de base, capitão na Copinha, capitão naquela Copinha que o São Paulo foi campeão, com Barcelos e tal. Só que assim, ele era um jogador que não vinha sendo aproveitado, nem pelo Zubeldia, nem pelo Crespo. Só que ele fez algumas partidas muito boas. Tipo assim, vou citar um exemplo de uma partida muito boa dele, foi ele jogando como zagueiro, ele é volante, ele jogando como zagueiro ao lado do Luiz Gustavo, num jogo que o São Paulo venceu o Fortaleza fora de casa, naquela arrancada de desespero, de zona de rebaixamento e tal. E o Negrutti tinha a possibilidade de ir para a Itália. E aí, o que o São Paulo fez? Conversando, teremos mais oportunidades aqui e tal. Tanto que o São Paulo esfria meio que uma busca por um volante, né? Tinha aquela coisa do Alan e tal.
porque vê com bons olhos dar oportunidades para o Negrutti. E o Negrutti optou por estar no São Paulo. E aí ele faz um contrato um pouco maior de 4 anos. Então o contrato do Negrutti é até 2030. O final do contrato dele é até 2030. Assinado também já, São Paulo vai anunciar essa renovação. Então o São Paulo está atacando em algumas renovações que são pontuais ali, que são estratégicas do elenco, para depois começar agora, e aí é o novo momento do São Paulo agora das negociações de renovações de contrato, que são dos caras que são mais importantes e que têm história, assim como o Luciano. Lucas e Caleri. Próximos passos do São Paulo em relação a renovações. Lucas e Caleri. E por que não acelerar a renovação de um Caleri, por exemplo, que voltou muito bem, de um Lucas que está cada vez mais à vontade, sem dores e podendo fazer os movimentos dele e tal. Porque o São Paulo entende que esses caras, eles são muito identificados com o São Paulo. Então, por exemplo, não vai chegar um Flamengo e querer levar o Caleri vai falar assim, beleza, eu sou São Paulo. O Lucas, não vai chegar o Corinthians e querer contratar o Lucas. Sim. Esses caras são muito identificados uma preocupação que tinha, por exemplo, com o Marcos Antônio. Não que o Marcos Antônio não queira, Luciano, com o próprio Luciano, porque o Luciano chegou há 2 janelas atrás, quase fechar com o Santos. Ah, é? O São Paulo iria ter o Guilherme, que hoje está na MLS, e ia mandar o Luciano lá pro Santos. Mas o Luciano, você não acha que tá nesse nível de identificação? Tá. Não do Lucas, mas do Caleri. Não, tá, não tá? Tá, e até por isso, e a gente falou aqui no Fala Fonte, esse bastidor da renovação do Luciano, que o São Paulo não queria transformar isso em novela. Queria terminar rápido, queria matar rápido o negócio. Porque sabia que tinha mercado, porque sabia que tinha clubes. Por exemplo, o Diniz é apaixonado pelo Luciano. Entendi. Então, eu lembro que vocês falaram. Aí você pega hoje, imagina se tivesse hoje uma renovação arrastada. Imagina hoje o Vasco sem um Coutinho. Isso. Poderia ser o Luciano. Ah, não é a mesma posição, não é o meia clássico ali e tal, mas seria um jogador grande chegando para suprir a ausência de outro jogador que estava. Não um cara do tamanho do Coutinho, claro. Não estamos comparando, nós só estamos falando de chegadas e saídas. E o Vasco poderia ser um candidato, por que não, já que o Diniz gosta tanto do Luciano. Né? Então o São Paulo tentou matar rápido essa questão do Luciano e agora vai atacar nas frentes de Lucas e Caleri, que tem os seus contratos ali encerrando no final da temporada. E aí esse anúncio vai ser feito de uma maneira bacana, ali, diferente pela importância. Eu entendo que sim, porque é um jogador importante, é o camisa 10 do time, é identificado. Tudo bem, tomou uma cornetada e bem cornetada mesmo, porque ele não pode ter a displicência que ele teve na hora do cara a cara com o goleiro da Ponte Preta. Ele tentou dar uma cavada, o goleiro já estava em cima dele. Foi uma displicência do Luciano. Muita gente dentro do São Paulo entendeu que tipo assim, ele estava muito desligado no jogo, que não era aquele Luciano que estava tendo desempenho nos últimos jogos, natural, mas assim, é um jogador que é importante. Para a torcida pode reclamar do que quiser. A torcida tá lá mesmo para cornetar. Paga ingresso, tem que cornetar. Claro. O Luciano, às vezes, ele de fato ele é displicente em algumas jogadas. E isso o torcedor tem a noção. Então, assim, mas o Luciano é uma peça muito importante. E com a chegada do Cauli é encaixar como é que vai ser esse meio campo também. Porque o Cauli foi apresentado ontem e ele já pode jogar? Já tá no bid, já pode jogar e vai jogar contra o Red Bull Bragantino. Não começando como titular. Mas ele fica no banco de reservas e a ideia é usar o jogador já no fim de semana. É bom reforço, hein? O Eduardo mandou aqui, essa eu ia até perguntar pra você, né? Porque ele falou aqui, ó, São Paulo, depois de toda a turbulência, se encontrou no desempenho, vestiário, a ponto de ser hoje candidato a algum título nessa fase de reconstrução, ou ainda está em fase de reconstrução. Mas o que eu queria te perguntar em relação a isso que o Eduardo Medeiros levantou aqui, é o seguinte, a gente falou muito da questão ali da direção do São Paulo. Sim. Como é que o Rui Costa se encaixou depois de tantas mudanças? Assim? Cara, o São Paulo hoje tem um modelo de trabalho muito bem definido. Macis, presidente, falando com o Rui Costa, que se reporta ao presidente. O Rui Costa tem, dentro do departamento de futebol, o Rafinha como braço direito, que é o gerente esportivo, e embaixo ali do Rafinha e do Rui Costa tem os gerentes administrativos, o cara que toma conta da logística, o cara que toma conta ali da parte da infraestrutura, o departamento médico, a fisiologia, tudo isso está num guarda-chuva que é do departamento de futebol. Então hoje o Rui Costa, diferente de outros anos em que ele ficava à margem, ficava à sombra de outros diretores, e até mesmo do presidente Casares, que a gente sabe pelo perfil dele, era um cara muito centralizador e era um cara que aparecia muito diante dos fatos. Quando postava, quando contratou um, quando contratou outro. O exemplo do... Foi do Lucas? Não, foi do Oscar. Do Oscar, que ele negociou antes do clube? Ele negociou, ele fechou, ele colocou as condições e ele anunciou no Instagram dele.
eu lembro Então, disso. assim, para um diretor executivo de futebol, é muito difícil, mas o cara tá lá e ele é um empregado do clube, ele entendia e trabalhava conforme as ferramentas que Aí ele tinha. é empregado, ele é funcionário ali, né? Hoje, a diferença é que ele tem a autonomia Tá. de poder fazer alguns movimentos dentro do departamento de futebol. Uhum. Então, hoje, o Rui Costa é um cara muito elogiado nos bastidores e até o Crespo, publicamente na entrevista coletiva, elogiando o trabalho dele para fortalecer um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Vou pegar 3 exemplos aqui dessa janela que, internamente, se dá muito crédito ao Rui Costa. A contratação do Danielzinho veio de graça, Vai tá certo. baita acerto. Foi mesmo. A contratação do Até Lucas... agora foi, não foi? A Foi, contratação do Lucas Ramon. Também. O Lucas Ramon Começou bem. começou bem, fazendo gols e tal. E foi o Rui Costa quem teve ali toda a artimanha ali de poder negociar com o próprio Mirassol para poder ter a liberação dele. Duas figuras centrais dessa liberação do Lucas Ramon para o São Paulo. O executivo de futebol Rui Costa e o Espadoto, que é um agente de futebol muito influente dentro do Mirassol. Então eles conseguiram ali trazer o Lucas Ramon, antecipar a vinda dele. Estreou, já meteu o gol e está se consolidando como titular. E agora a vinda do Cauli. Porque vamos lá, o Cauli, o Rui Costa fez via São Paulo, evidentemente, botou uma documentação lá, fez uma oferta pro Bahia, por empréstimo, com opção de compra. O Rogério não queria liberar. E o Bahia falou, olha, por empréstimo fica difícil, a gente gostaria de ter o Lucas ou o goleiro Rafael. Não, peraí, calma aí. O Bahia atrás de um goleiro. O Bahia colocou isso não como uma condição, Mas sem aquela coisa, beleza, vamos fazer negócio, então me manda o Vicário aqui, o Vicário é um cara importante aqui. Né? Lucas ou Rafael? O Bahia tá certo em pedir. Tá certo, Eu ia querer no meu time também. Claro, mas assim, já pediu pra não ter negócio. Entendi. E aí o Cauli queria mudar de ares, o São Paulo teve a paciência, entender de costurar uma nova proposta, e o São Paulo teve essa tranquilidade e costurou essa nova proposta dentro daquilo que o Bahia fosse aceitar e o jogador também em conjunto falando, olha, me libera porque eu quero respirar ares novos. Então o São Paulo teve essa paciência, teve a expertise ali e tal, e essas 3 negociações são dadas muito, o crédito é dado muito ao Rui Costa, que é um cara que tá com a moral elevada lá dentro. Olha, o pessoal tá perguntando muito aqui, ó, Patricão da Massa, vocês podem falar do Galo? A gente vai falar, tá? Vamos mandar mensagem lá pro Bruno Andrade, que ele tá por dentro também dessa história envolvendo o técnico aí, e o Enzo também, outro torcedor do Galo que tá falando. Tem muita gente perguntando do Palmeiras, o Fábio Alves tá aqui, muito. o FX também tá aqui, o Glauco, a gente fala, tá, do Palmeiras na sequência, mas até pra gente falar da questão ali do Allianz, que tem informação importante do Daniel Bocato, tem a questão do Morumbis, porque se o São Paulo, a situação é a seguinte, ó, a conta é mais ou menos essa que eu tava fazendo ali, Hernan. Sim. Se o São Paulo avançar vencendo o Red Bull Bragantino e o Corinthians passar pela Portuguesa com um empate, aí o São Paulo vai ser mandante contra o Corinthians. Pela questão da pontuação. Mas precisa ter essa combinação de resultados, tá? O São Paulo avançar vencendo e o Corinthians avançar da Portuguesa, mas empatando. Sim. Aí o Corinthians é mandante. Aí o São Paulo é mandante, só que aí não tem jogo no Morumbis, Não tem. porque vai ter o show. Esse de si. Você vai? Não fui convidado ainda, você tá me convidando? Se rolar o convite, você vai. Eu vou. Boa. Eu queria ir no Bad Bunny, mas não fui convidado ainda. Ainda, mas vai ser. Acho que... Mas tá aí já, né? Quando que vai ser? É amanhã, não é? Já? É amanhã. Mentira. Amanhã é sábado. Mas já agora? Já é agora. Eita porra, não sabia não. Vou ter que me agilizar também, porque minha filha quer ir. A minha filha quer ir também. Então vou ter que ir. Alô, doutor Allianz Parque. Alô, Allianz Parque. Chama nós. Mas aí a gente vai no ACDC também. Vamos nesse de si. Será que o Rogério Ceni vai? Acho Ele que gosta, não, né? Mas acho que ele vai estar ocupado. Mas não é a música, não era do ACDC que ele entrava lá no Morumbis, não é? Sim. Tem que ter Rogerão lá. Mas tem que ver se agenda a casa, né? Jogos. Bom, mas aí o São Paulo não vai jogar lá, vai jogar onde? O São Paulo tá fechando uma parceria longa com o Guarani. Pra jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Essa é uma conversa que já vem sendo... E aí eu vou de novo colocar aqui o Rui Costa como um cara importante nisso aí. O Rui tem falado com o pessoal do Guarani. O que acontece? O São Paulo, não só essa possibilidade do Campeonato Paulista, mas também alguns jogos do brasileiro. E vai ter uma manutenção no gramado do Morumbis também. Vai passar por uma manutenção. Mas já não passou no final do ano passado? Então, mas aí... que aí tem show e tal. Aí tem show, e aí você coloca... E assim, a opinião dos jogadores é muito importante quando você tem jogo e tal. E o São Paulo precisa dar uma melhorada no gramado do Morumbis, isso é fato. Então, assim, o São Paulo vai fechar uma parceria com o Guarani para mandar os jogos no Brinco de Ouro da Princesa. Mas vai descartar totalmente lá a Vila Belmiro, tem uma boa relação com o Marcelo Teixeira e tal. O São Paulo entende que Campinas é perto, né? Você pega uma estrada ali, acho que 50 minutos, uma hora você está em Campinas. É pertinho. O Brinco de Ouro é próximo da entrada da cidade. O Brinco de Ouro está com um gramado legal.
Tá com um gramado legal e os camarotes são melhores para você aportar até o adversário ali, você, né, A colocar estrutura. o adversário, a estrutura. E é um estádio grande, com capacidade. O Pacaembu tá descartado? O sintético não. Por causa do gramado, tá? Sintético não. Então, assim, então o São Paulo tá fechando essa parceria com o Guarani para mandar os seus jogos lá no Brinco de Ouro da Princesa. Ainda não tá batido o martelo, mas há uma conversa muito adiantada e uma receptividade muito grande do Guarani em receber o São Paulo no seu estádio, no Brinco de Ouro, para esses jogos que o São Paulo precisa mandar.